Eu queria convidar o reverendo Augusto, já para tomar plenário, ficar à vontade, até meia-noite, o senhor fica à vontade. Amém? Eu quero mais uma vez saudar os irmãos com a paz do Senhor Jesus e novamente agradecer o privilégio de participar desse encontro para obreiros e educadores cristãos. Dizer da minha alegria de ter estado com vocês ontem e ter podido já participar da primeira plenária e a expectativa de que Deus, na sua misericórdia, também nos abençoe nessa noite, para que nós conheçamos mais a Deus, Sua Palavra, e estejamos melhor preparados para servir. O tema da plenária dessa noite é questões da história da interpretação. E eu preciso dar algumas explicações sobre o porquê esse tema é importante, antes de escolher duas questões interpretativas que eu entendo que são cruciais para a nossa tarefa de entender a Palavra de Deus. Antes disso, eu queria mais uma vez orar com vocês e que o nosso Deus nos conduza nessa noite, que não seja uma mera exposição da história da igreja e de princípios de hermenêutica, mas seja um momento de crescimento espiritual e de comunhão com o nosso Deus. Oramos. Pai, nós queremos pedir que Teu Espírito Santo nos conduza nessa noite, à medida que nós queremos entender um pouco da história da igreja e de como o Teu povo tem interpretado a Tua palavra no correr dos séculos. E queremos fazer isso, Senhor, não por um mero interesse acadêmico, mas porque nós queremos também entender a Bíblia, lê-la da forma correta. Eu peço, pois, que o Senhor nos esclareça, que o Senhor nos oriente e que o estudo a ser feito esta noite seja usado por Ti para a edificação do Teu povo e para a Tua glória. Obrigado por essa igreja que nos acolhe, obrigado pelos irmãos que aqui congregam, pela sua liderança. Pedimos que a Assembleia de Deus Missões seja uma bênção nessa cidade, e não só aqui, Senhor, mas aonde a sua influência chegar. Pedimos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, meus irmãos. Deixa eu explicar o porquê desse título. Bom, para a gente entender o que eu vou falar aqui, nós primeiro precisamos compreender o conceito de distanciamento. Distanciamento é um termo que se usa na área da interpretação bíblica, que por si só é toda uma área de conhecimento. A interpretação bíblica ela está localizada na área da hermenêutica. A palavra hermenêutica vem do grego hermeneu, que significa interpretar. Então, a hermenêutica é a arte da interpretação. Você tem a interpretação jurídica, você tem a interpretação legal, você tem a interpretação de textos, a interpretação de poesia, e você tem a interpretação dos textos da Bíblia, que por si só constitui toda uma área de conhecimento. A gente está vendo a importância da interpretação, porque no momento nós estamos assistindo a questão que envolve o ex-presidente Lula, e que há uma discussão sobre a interpretação do que é que a Constituição diz a respeito de prisão de pessoas condenadas em segunda instância. A própria Suprema Corte do nosso país está dividida sobre como interpretar a lei. Então nós sabemos, por conta desse fato e de muitos outros, que a interpretação de um texto é essencial ou é muito importante, particularmente quando nós queremos andar de acordo com aquilo que o texto está dizendo. E aí, é claro, isso é o desejo de todo crente verdadeiro. Ele quer entender a Bíblia, ele quer saber o que a Bíblia diz. Afinal, para nós, a Bíblia é a nossa única regra de fé e prática. E se a gente puder provar pela Bíblia um argumento, ou uma prática, ou uma ideia, ou um conceito, então geralmente os evangélicos ficam unânimes, né? Se a Bíblia falou, está falado. O problema é, o que é que a Bíblia falou? Então, não é interessante que nós somos tantos e temos a mesma Bíblia e temos tantas opiniões diferentes sobre assuntos que a Bíblia diz, não é? A gente não consegue ser unânime, apesar de ter uma e a mesma Bíblia. Assim, ainda assim, a gente discorda entre nós
de como ela, o que é que ela quer dizer em determinados pontos. Não me entenda mal, eu não estou dizendo que é impossível chegar a um acordo com o que a Bíblia está dizendo. Eu estou dizendo que aquelas coisas que são essenciais para a nossa salvação, o conhecimento de Deus e uma vida santa diante de Deus, elas são muito claras na Bíblia. E sobre isso os evangélicos em geral, eles não têm muita divergência. Eu poderia dizer, por exemplo, que entre os evangélicos não há divergência sobre o fato de que a Bíblia é a palavra de Deus, de que Deus é triuno, Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo, que Jesus Cristo é Deus, que Ele nasceu da Virgem Maria, que Ele morreu na cruz pelos nossos pecados, que Ele ressuscitou ao terceiro dia, que a salvação é pela fé na obra completa de Cristo Jesus, que Cristo vive e está sentado de Deus, que Ele virá uma segunda vez, que existe céu, que existe inferno, haverá um julgamento final e haverá um novo céu e uma nova terra onde habita a justiça. Então esses são pontos fundamentais da fé cristã sobre os quais os evangélicos concordam. Não existe muita divergência ou diferença entre nós a respeito desses pontos. Mas a Bíblia fala sobre muitas outras coisas além desses pontos fundamentais das nossas doutrinas, das doutrinas básicas do cristianismo. A pergunta é, de onde vêm essas diferenças? E em grande parte, essas diferenças são resultado da maneira como as pessoas interpretam a Bíblia, como elas olham para a Bíblia, como é que elas tentam entender o texto sagrado. E aqui, então, é que entra o fato de que a Bíblia, por ser um livro humano, ela está distante de nós. Quando eu digo livro humano, eu estou dizendo que ela foi escrita por pessoas como vocês e como eu. Pessoas que viveram entre 3 a 2 mil anos atrás, são pessoas mortas já. Pessoas que falavam uma língua diferente da nossa. Os autores da Bíblia, eles não falavam português, eles falavam grego, hebraico e aramaico. Eles viveram numa cultura que não existe mais, que é o Antigo Oriente. Essa cultura não existe mais, ela passou. E todos eles morreram. Vamos supor que o presbítero Solano Portela, que está a caminho aqui de Santa Rita, ele tivesse durante a semana me mandado uma mensagem dizendo: me encontro com você lá em Santa Rita às 8 horas. Eu ia dizer naturalmente, 8 horas? Aí perguntaria para ele, da manhã ou da noite? E ele então esclareceria que seria às 8 horas da noite. Mas eu não posso, por exemplo, perguntar ao apóstolo Paulo o que é que ele quis dizer com uma passagem complicada que ele escreveu, porque ele está morto. Da mesma forma, Pedro não pode me responder o que é que ele quis dizer que Jesus foi pregar os espíritos em prisão. Não é? O que é que essa frase de Pedro quer dizer? Que é uma das passagens mais difíceis da Bíblia. Eu não posso perguntar a Pedro, porque Pedro está morto. Eu não posso perguntar aos profetas do Antigo Testamento o que é que eles queriam dizer com passagens enigmáticas. O que é que Paulo quis dizer quando ele disse: os que se batizam pelos mortos? Paulo estava justificando isso. A gente pode se batizar pelos mortos? O que é que ele quis dizer com isso? Eu não posso perguntar a Paulo, porque Paulo morreu. Então a Bíblia, porque é um livro humano, ela foi escrita por pessoas como você e como eu, ela está distante de nós. Aqui você vê na tela, em primeiro lugar, o distanciamento temporal. Isso significa que a Bíblia foi escrita 2 mil anos atrás. Ou seja, nós estamos distantes dela no tempo 2 mil anos. É diferente você pegar um livro escrito pelo presbítero Luiz e que foi escrito esse ano, e você vai ler, você vai entender, né, porque está pertinho de você, ele vai usar a linguagem que você conhece, figuras e ilustrações que você está familiarizado, num contexto, numa cultura que você está acostumado. É diferente de você ler um livro oriental que foi escrito há 2 mil anos atrás. É um livro antigo, você não está lendo o Jornal do Dia, você está lendo um livro antigo. E como eu disse, ele foi escrito, esse livro foi escrito em 3 idiomas que não são mais falados hoje. O grego em que foi escrito o Novo Testamento, que é o grego koiné, ele não é mais falado hoje. O grego que se fala na Grécia é outro grego. O grego moderno é diferente do grego koiné, não é? É o demotique que se chama. O aramaico
ele também, o aramaico, você tem algumas passagens no livro de Daniel e do profeta Jeremias. Também não é uma língua morta, ela não se fala mais hoje. E o hebraico que foi usado para escrever o Antigo Testamento, ele também não é o hebraico que é falado hoje na nação de Israel, que já é uma outra forma, a língua evoluiu, ela não é mais a mesma forma. Ou seja, nós dependemos de tradução, nós dependemos de pessoas que estudem essas línguas e que nos digam qual o significado do que foi dito há 2000 anos atrás pelos profetas hebreus e pelos apóstolos de Jesus Cristo, qual o significado daquilo que eles escreveram há tanto tempo atrás. Além disso, a Bíblia foi escrita em outra cultura completamente diferente da nossa. Nós hoje estamos no século XXI, no Ocidente, né, na América do Sul, vivendo uma cultura que a gente chama de pós-moderna, e que é completamente diferente da cultura do Antigo Oriente, né? No Antigo Oriente Médio, onde os livros da Bíblia foram escritos, pegando a região ali da bacia do Mediterrâneo e a região ao norte, começando do norte da África até a Mesopotâmia, de onde vêm os livros da Bíblia. Os seus autores viveram naquela região. Era uma cultura que tinha questões que nós não temos mais hoje. Cultura que não tinha a menor ideia dos problemas que nós temos hoje. E os autores bíblicos, eles sem dúvida nenhuma foram influenciados pela cultura da sua época. Então, isso tudo, né, já falei aqui do fato de que eles estão mortos, faz com que a gente se refira ao distanciamento como sendo um fenômeno que tem que ser vencido para você ler a Bíblia. Para você entender a Bíblia, você tem que lembrar que você está lendo um livro oriental antigo, escrito por pessoas que já estão mortas. Então, o que é que a gente faz para vencer esse distanciamento? Eu acho tão interessante quando de vez em quando algum irmãozinho, até bem intencionado, ele fica criticando os teólogos, os estudiosos, né? Dizendo que teologia mata, né? Usando errado aquela passagem, a letra mata, né? Usando isso contra estudar a Bíblia, esquecendo que se hoje ele lê a Bíblia em português, é porque alguém teve que estudar teologia, línguas orientais, fazer todo aquele estudo para que ele hoje pudesse ler a sua Bíblia em português. Né? E ele fica sentando a ripa dos estudiosos, estudar teologia, dizendo que isso tudo mata, né? Que a gente tem mesmo de buscar o poder e tal, né? Se não tivesse esse pessoal que estudasse e permitisse que você lesse sua Bíblia, você nem sabia o que é poder. Você não tinha nem ideia do que são estas coisas, né? Então, precisamos entender que é preciso, então, estudo, é preciso ajuda para que a gente vença o distanciamento que nos é imposto pelo fato de que Deus não fez com que a Bíblia caísse pronta do céu. Deus usou pessoas ao longo de algumas centenas, milhares de anos, para escrever a sua revelação, e ele não fez isso de uma única vez. A Bíblia foi escrita de maneira progressiva, escrita por pessoas diferentes, em lugares diferentes, em épocas diferentes, com idiomas diferentes, formando hoje o conjunto que nós conhecemos como 66 livros inspirados por Deus que constituem a sua palavra. Então, nós temos que lembrar desse aspecto. O distanciamento da Bíblia torna a sua interpretação necessária para a igreja. Mas também há um outro tipo de distanciamento que é causado pelo fato de que a Bíblia é um livro divino. Ela não só é um livro humano, mas ela é um livro divino. Como um livro humano, a Bíblia deve ser lida como qualquer outro livro, mas como livro divino, ela deve ser lida como nenhum outro livro, porque somente ela tem esse atributo de ser a palavra inspirada, autoritativa e infalível de Deus. Diferentemente de toda outra literatura, de qualquer livro jamais produzido na história da humanidade, esse livro foi guiado por Deus. Os seus autores, embora humanos, eles foram orientados pelo Espírito Santo, de tal forma que, apesar das suas vulnerabilidades, fraquezas e condicionamentos e limitações, eles registraram aquilo que Deus queria que fosse registrado. Portanto, a Bíblia é a palavra de Deus, no sentido de que ela é a expressão exata daquilo que Deus queria transmitir à humanidade.
Então, nesse sentido, ela é um livro divino e, como tal, não existe semelhante na Terra. Não confunda isso com a inspiração que às vezes o cantor gospel, né, diz que tem, né? Deus me inspirou para compor uma música. Deus me deu uma inspiração para compor uma música. E aí canta uma música, atropela o português, mata a gramática, né? O Espírito Santo devia estudar mais, né, português antes de inspirar os cantores gospel, que eles fazem esse tipo de coisa. Não me refiro a esse tipo de inspiração poética, né? Quando falo inspiração aqui, eu me refiro ao que Paulo disse na primeira carta que ele escreveu a Timóteo, capítulo 3, verso 16, quando ele diz que toda escritura é inspirada por Deus. A palavra que ele usa lá, theopneustos no grego, significa literalmente soprada por Deus. E aí evoca a figura da criação, quando Deus fez o homem do barro e soprou nas suas narinas o fôlego da vida. Da mesma forma, Deus usou pessoas e à medida que elas iam escrevendo, era como se Deus estivesse soprando sobre elas e naquilo que elas escreviam, de forma que o resultado é a palavra divina e inspirada de Deus. Mas isso também impõe uma distância. Primeiro, o que a gente chama de distanciamento natural. Se a Bíblia é a palavra do Deus, Criador dos céus e da terra, infinito, onipotente, onisciente, onipresente, e eu sou uma criatura dele, existe uma distância entre Deus e mim, que vai interferir na minha leitura e na minha compreensão. Eu não posso compreender a Deus. Deus é o Criador, eu sou a criatura, eu sou finito, ele é infinito, eu sou limitado, ele é ilimitado, eu sou temporário, ele é eterno. Então há uma limitação pela própria natureza da criatura compreender plenamente o Criador. Então há coisas realmente na Bíblia que falam de temas e assuntos que fogem à nossa compreensão natural pelo fato de nós sermos criaturas. Mas existe uma outra limitação que a gente chama de distanciamento espiritual, que é causada pelo fato de que eu sou um pecador. Eu não somente estou distante de Deus porque Ele é Criador e eu sou criatura, mas Ele é santo e eu não sou. Ele é perfeito e eu não sou. Ele é livre do pecado e eu sou inclinado a todo mal. Então o pecado e a corrupção do meu coração impõe limitação à minha capacidade de compreender as coisas espirituais. Por mais espiritual que um crente seja, ele não está livre da corrupção do pecado. E o pecado afeta não somente a minha vontade, o meu coração, mas a minha capacidade de entender as coisas de Deus. Então, isso não vai ser vencido aqui nesse mundo. Sempre eu terei a limitação de ser uma criatura e de ser uma criatura caída. Isso impõe, portanto, distanciamento. E a consequência disso é esse distanciamento moral. Deus é santo e eu não sou. E há uma tendência em mim de usar a palavra dele para justificar os meus atos morais errados. A Bíblia, a história da igreja está cheia de exemplos de gente que usou a Bíblia para justificar as suas imoralidades, os seus erros, a sua teologia errada e suas práticas erradas. Não há praticamente nenhum herético, nenhum imoral, nenhum que causou escândalo na história da igreja que não tenha apelado para... Davi também adulterou, não foi? Davi não caiu, né? Davi não caiu, Moisés não errou quando feriu a pedra, não aconteceu esse tipo de coisa. A Bíblia não está cheia de histórias de gente crente que fez bobagem. Então, porque eu sou um pecador, eu tenho essa tendência de ler os textos bíblicos para justificar os meus erros, justificar a minha conduta ou a minha crença ou algumas posturas que eu tomo. Então, por conta disso tudo, porque a Bíblia é um livro humano e porque ela é também um livro divino, impõe um distanciamento entre ela e nós. E aí isso nos põe diante de um dilema. Todas estas coisas então tornam a interpretação necessária. Como é que a gente vence o distanciamento que é causado pelo fato da Bíblia ser um livro humano, uma literatura oriental antiga, escrita por pessoas que já morreram? A gente vence isso com estudo. A gente vence isso com estudo, com preparação, com dedicação, com investimento pessoal para entender. E a gente vence o distanciamento
divino, pelo fato de a Bíblia ser um livro escrito por um Deus santo, muito superior a mim, a gente vence isso pela oração e pela comunhão com esse Deus. Deus, na sua misericórdia, nos dá o seu Espírito Santo para que nós possamos compreender as coisas que os descrentes não conseguem. Agora, não se engane, o Espírito Santo não ajuda preguiçoso para entender a Bíblia, né? O Espírito Santo não vai ajudar preguiçoso a entender a Bíblia. Uma vez um professor meu, um homem muito erudito, muito capaz e também muito crente, ele colocou uma pergunta na sala de aula que nos deixou a todos, nós estudantes, assim meio perplexos. Ele disse o seguinte: se eu colocar numa sala 10 ateus que não acreditam na Bíblia, mas têm conhecimento de grego, hebraico, aramaico, arqueologia, história, regras de interpretação, filosofia, são extremamente cultos e preparados, conhecem o mundo do Antigo Oriente e tudo mais. E noutra sala eu coloco 10 irmãos que são crentes em Jesus, piedosos, homens de jejum e oração, mas que não têm treinamento, eles não têm preparação, mal terminaram o terceiro grau, o segundo grau, alguns talvez tenham feito algum curso superior, e eu dou para eles a mesma questão que está lá em 1 Coríntios capítulo 15, quando o apóstolo Paulo diz assim: o que farão os que se batizam pelos mortos? O que farão se os mortos não ressuscitam? Entregar essa questão para eles, perguntar o que é que Paulo quer dizer com essa passagem, entregar para os 10 ateus num quarto, entregar para os 10 irmãos no outro quarto. Qual dos dois grupos terá a melhor condição de responder a pergunta? E nós ficamos divididos. Tinha irmãos que diziam o seguinte: olha, os crentes, naturalmente, não é? O Espírito Santo vai iluminar, vai dar um sentido e tudo mais. Outra metade da classe disse sim, mas a interpretação disso aqui vai depender de certos conhecimentos que geralmente o Espírito Santo não vai dar, não é? Tem alguma coisa histórica por aqui, tem algum componente aqui que, se você não for pesquisar, você não vai receber do céu prontinho. E a palavra do professor foi que, na opinião dele, os 10 ateus preparados teriam melhor condição de interpretar. Por quê? Porque interpretação é simplesmente seguir regras. Boa parte do processo de você interpretar um texto é você seguir regras. Existem regras que valem tanto para a interpretação bíblica, quanto para a interpretação de um texto jurídico, tanto para a interpretação de poesia, a interpretação do jornal da esquina. Então, se você fosse seguir essas regras, e a primeira regra é contexto, regra número 1 de interpretação, contexto. Descubra o significado examinando primeiro os arredores, o que é que foi dito antes, o que é dito depois. Examine a história, examine o ambiente. E uma pesquisa vai revelar que na época de Paulo havia uma seita cristã que se dizia cristã e que estava se batizando pelos mortos, com medo de que eles, por terem morrido sem ter ouvido falar de Jesus, iriam para o inferno. E que Paulo então está usando essa seita com a qual ele não concorda para provocar os coríntios, porque os coríntios não acreditaram na ressurreição. É como se Paulo dissesse: essa seita aqui, ela está mais certa do que vocês. Eles estão errados em se batizar pelos mortos, mas eles se batizam pelos mortos porque acreditam que os mortos vão ressuscitar. E vocês que têm a teologia correta estão negando a ressurreição. Então, um estudo da história, do contexto e do ambiente mostraria que essa é a razão e daria o sentido correto da palavra de Paulo. Se você não tivesse acesso a isso, você iria olhar para aquela passagem e que resposta você daria? Então, boa parte da interpretação da Bíblia tem a ver com leitura simples ou leitura informada, regras que fazem parte do nosso cotidiano. Aqui eu tenho, eu elenquei 5 questões que acompanham a Igreja de Cristo há 2000 anos, relativamente à interpretação da Bíblia. São questões que continuam sendo debatidas até o dia de hoje. Primeiro, o texto bíblico tem um sentido ou muitos? Só tem um sentido o texto bíblico ou tem muitos? Por que que eu leio a Bíblia, a mesma passagem, e cada vez que eu leio parece que ela fala para mim de uma maneira diferente? Isso significa que há muitos sentidos no texto? Por que que fulano e ciclano eles têm uma interpretação diferente do mesmo texto? Qual interpretação é a correta?
E se não houver uma interpretação única que seja verdadeira? E se a interpretação, na verdade, depender da pessoa, e toda interpretação é válida? Ou será que existe um único sentido? Esse assunto vem sendo debatido há 2000 anos na história da igreja e continua sendo um dos principais problemas da interpretação. A Bíblia tem um sentido, um texto bíblico tem um sentido ou muitos. Outra, as histórias que a Bíblia conta, elas são histórias no sentido de fatos que aconteceram ou são mitos? Por exemplo, Jonas, a história de Jonas. Se você ver a história de Jonas como uma parábola ou como uma história que foi inventada por alguém, ainda assim ela não perde o seu significado, porque o que é que aquela parábola quer ensinar? Que não adianta você fugir de Deus, Deus vai te achar cedo ou tarde. Não importa se Jonas foi real ou não, se ele foi realmente engolido por uma baleia ou se não foi. O que importa é o significado no final. Se foi histórico ou não, não vai fazer diferença. Então, faz diferença se as histórias bíblicas, elas aconteceram mesmo, sim ou não? Por exemplo, Jesus andar sobre as águas. Será que ele andou mesmo? Ou será que aquilo foi uma história que os discípulos elaboraram numa época pré-científica para poder expressar o conceito que eles tinham de que Jesus era Deus e tinha domínio sobre todas as coisas? Faz diferença se Jesus realmente andou sobre as águas ou se aquilo foi uma história que foi inventada pelos discípulos? Essa é uma outra questão que também vem sendo debatida até o dia de hoje. Ou, qual o grau de clareza da Bíblia? Será que a Bíblia é tão clara que qualquer pessoa pode entender o seu sentido? Ou será que ela é tão obscura que somente os peritos e os iluminados espirituais podem ter acesso ao seu sentido verdadeiro? A exegese é aberta ou fechada? Ou seja, nós já podemos dizer que a teologia cristã, ela já fechou alguns pontos. Por exemplo, Jesus é Deus. Nós podemos dizer que isso é um ponto sobre o qual não pode haver mais discussão, ou a gente pode ainda continuar a investigar na Bíblia ou descobrir novos elementos que vão fazer com que a gente mude de ideia. Ou seja, a exegese, que é a mão direita da hermenêutica, a hermenêutica fala da arte da interpretação, a exegese cuida das fórmulas, dos métodos e das práticas pelas quais a gente vai fazer essa interpretação. A gente deve praticar uma exegese aberta. Por exemplo, eu posso admitir na minha igreja um pastor que diga assim: a Bíblia é um livro aberto, né? Então eu vou ler a Bíblia e eu vou interpretar, vou seguir o que a Bíblia está dizendo, aonde ela me levar. Será que é justo eu dizer ao professor de teologia: olha, você é professor de teologia, mas está aqui o que a gente acredita? Acredita na Trindade, acredita que Cristo é Deus, que Ele ressuscitou dos mortos. Aqui você não pode discutir. Ou seja, a exegese, ela é fechada ou ela é aberta? A igreja ainda está aberta para novas ideias tiradas da Bíblia, sim ou não? Ou a última, a Bíblia é de fato a última palavra de Deus sobre todo o assunto, ou Ele ainda dá novas revelações hoje? Será que hoje Deus ainda concede novos conhecimentos que acrescentam à Bíblia que Ele já nos deu, sim ou não? O assunto continua sendo discutido, foi discutido na Idade Média, continua sendo discutido hoje. É uma pena que eu só vou poder me dedicar aos 2 primeiros, tá? Porque o tempo não dá para a gente discutir todos esses 5 pontos que eu queria trazer para vocês. Eu vou ficar, talvez só dê tempo para um mesmo, né? Que é o primeiro. Mas se eu chegar no segundo, né, estamos no ganho, estamos no lucro, tá? E os outros vão ficar aí para uma outra oportunidade, mercê de Deus. Então vamos entrar nessa primeira questão: se a Bíblia tem um significado ou muitos outros. Eu vou começar aqui com um pouco de história da igreja. À medida que o cristianismo cresceu ali na Palestina e se espalhou, se formou no norte da África uma grande comunidade de cristãos numa cidade chamada Alexandria. Alexandria era uma cidade muito culta, era uma cidade conhecida pela sua biblioteca, que era uma das grandes maravilhas do mundo. Havia escolas de filosofia, havia mestres, e também havia uma grande comunidade de judeus lá em Alexandria, que fica no norte do Egito.
E ali cedo se desenvolveu uma grande comunidade de cristãos, surgiu uma igreja forte ali. E a igreja em Alexandria, ela foi muito influenciada pelo pensamento dos alexandrinos e pela cultura dos alexandrinos, particularmente pela influência de alguns elementos. E um deles era a maneira de interpretar de um filósofo judeu, chamado Filo de Alexandria. E o ponto é que, já no final do século II, apareceu em Alexandria uma escola de teologia, foi uma das primeiras escolas da história cristã, que tinha como objetivo formar pastores e líderes e obreiros. E essa escola, ela adotou uma leitura espiritualista da Bíblia. Ela acreditava que havia muitos sentidos, havia muitos significados no texto sagrado, e que nós deveríamos então permitir que esses significados todos fossem aceitos, não é? Porque eles estavam todos presentes na Bíblia. Não demorou muito tempo e mais ao norte, agora na região da Palestina, bem mais ao norte, na Síria, na cidade de Antioquia, surgiu uma outra escola para contrapor-se ao que Alexandria estava dizendo. Enquanto que a escola de Alexandria optava por uma interpretação figurada, alegórica, espiritualista da Bíblia, a escola de Antioquia, ela disse, não, a Bíblia não tem muitos sentidos, o sentido é um só. E Alexandria se dedicou a preparar pastores e obreiros comprometidos com um método de interpretação que evitasse a alegoria e que evitasse a multiplicidade de sentidos de um texto. E essas duas escolas, elas basicamente definiram a história da interpretação bíblica a partir dali, porque elas representam os dois polos que continuam em ação até o dia de hoje. Eu posso dar um exemplo aqui que pode ilustrar bem o que eu quero dizer. A famosa parábola do bom samaritano. A parábola do bom samaritano. Se você perguntasse a um estudioso, um teólogo de Antioquia, qual é o sentido da parábola do bom samaritano, ele iria dizer para você, bom, vamos estudar o contexto. Em primeiro lugar, por que Jesus contou aquela parábola? O que é que a Bíblia diz? Aí você ia ler lá na Bíblia e você ia ver que o contexto, um certo homem, alguém perguntou a Jesus quais são os dois grandes mandamentos da lei. Jesus disse: o primeiro é amar a Deus e o segundo é amar o próximo como a si mesmo. O homem não se deu por satisfeito e perguntou: mas quem é meu próximo? E Jesus então contou a história do bom samaritano, com o objetivo de responder a pergunta do homem. Então toda aquela história do homem que desce de Jerusalém para Samaria e que é atacado, deixado à beira do caminho, é socorrido por um samaritano e tudo mais, tinha como objetivo dizer que o meu próximo é aquele que precisa de mim, ainda que ele seja um samaritano e eu seja um judeu. Por detrás está o contexto cultural de que os judeus não falavam com os samaritanos, mas se eu temo a Deus, amo a Deus e vejo um samaritano com o qual eu não me relaciono, precisando de mim à beira da estrada, ele é o meu próximo. Meu próximo é quem precisa de mim, não importa a raça dele, a cor dele, quem ele é. Se ele precisa de mim, ele é o meu próximo. Então, essa seria a interpretação do teólogo lá da cidade de Alexandria. Ele diria: o texto quer dizer o que o autor quis dizer. O que Jesus quis dizer com essa parábola? Ele quis responder: quem é o meu próximo. Então, é esse o sentido da parábola. Você não pode dar a essa parábola nenhum outro sentido, a não ser aquele sentido que Jesus pretendeu, porque senão você está colocando coisas na Bíblia que não estão lá, nunca estiveram lá. Bom, se você pegasse a mesma parábola e você entregasse a um teólogo de Alexandria, você ouviria talvez a interpretação que foi feita é atribuída a Orígenes, alguns atribuem a Agostinho, mas que representa bem o que um teólogo de Alexandria diria. Ele diria o seguinte: um homem que desce de Jerusalém para Samaria é Adão, representa Adão. A queda representa, o momento em que ele é assaltado representa a queda, ele caiu no pecado.
O sacerdote que passa e que não socorre, e o levita que passa e não socorre, representam a lei e os sacrifícios de Moisés, que não podem salvar o homem. O bom samaritano é Jesus. E o azeite que ele coloca nas feridas do judeu caído é o seu sangue que purifica de todo pecado. Ele levanta o homem, que é o novo nascimento, coloca em cima do jumento, que é o evangelista, e leva para a estalagem, que é a igreja. E diz ao dono da estalagem, que é o pastor: aqui estão 2 moedas, que é o batismo e Santa Ceia. Cuida dele até que eu venha, que é a segunda vinda de Cristo. Pergunta: Orígenes disse alguma coisa errada? Tem alguma teologia errada nisso que ele falou? Qual o problema com essa interpretação? É que essa não era a intenção de Jesus quando contou a história. Isso não faz parte do sentido do texto. Mas Orígenes e os outros de Alexandria, eles diriam que um texto não só tem um sentido original, mas há outros sentidos pretendidos pelo Espírito Santo e que o homem espiritual pode discernir. Ou seja, a Bíblia tem muitos sentidos. Os textos bíblicos, eles têm muitos significados, sentidos, e não apenas um. Perceberam a diferença das 2 escolas? Ou seja, uma era alegórica, Alexandria, fez uma alegorização da parábola, e a outra, ela era mais histórica, gramatical, que era a escola de Alexandria. Muito bem. Então vamos agora ver em detalhes em que elas divergiam. E vocês vão ver que as questões que eles discutiram, são questões que são discutidas até o dia de hoje. Primeiro, qual era o propósito da narrativa bíblica? Qual o objetivo da Bíblia? Por que Deus nos deu a sua palavra? Os teólogos de Alexandria diriam que Deus deu a Bíblia para revelar a verdade aos crentes e ocultar a verdade dos descrentes. A Bíblia foi dada com o propósito de confundir a mente humana. E somente os iluminados, os que têm comunhão com Deus, podem chegar ao seu conhecimento verdadeiro, ao conhecimento da sua verdadeira mensagem. Os teólogos de Antioquia, por sua vez, eles não discordariam de que é necessário a ajuda do Espírito Santo para entender a Bíblia, mas eles diriam que muita coisa que está na Bíblia, na sua grande parte, não é uma questão de você ter inteligência espiritual ou não, mas é uma questão de você ler o texto e entender. Eu posso trazer uma ilustração para vocês do que é que os teólogos de Antioquia aqui queriam dizer. Se eu pegar aqui o texto de João 3,16, todo mundo conhece, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E eu perguntar a um teólogo crítico que não acredite, como por exemplo Rudolf Bultmann, um alemão, já faleceu, ele é o símbolo do método de interpretação crítico ou ateísta. Muito famoso, muito conhecia tudo de Novo Testamento, foi considerado o maior estudioso do Novo Testamento do século passado, mas ele não cria na ressurreição de Cristo, por exemplo. Ele não cria que Jesus ressuscitou dos mortos. E você perguntasse para ele, qual a sua interpretação disso aqui? Ele ia dizer, bom, vamos interpretar. Deus é a palavra grega theos, que é usada no Novo Testamento para significar a divindade dos judeus e dos cristãos. Amou, agapau, é um verbo, tem vários verbos para amar na Bíblia. O verbo agapau em particular, ele significa um amor que renuncia, um amor prático. O mundo, palavra grega cosmos, que é usada no Novo Testamento em vários sentidos. Aqui no contexto não significa a natureza, o mundo, mas significa a humanidade. Então Deus amou o mundo de tal maneira. Aqui você tem uma conjunção que estabelece uma comparação, e a comparação é a frase que vem em seguida: amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho. O verbo dar, o verbo grego didomir, que significa entregar alguma coisa de livre e espontânea vontade. O seu filho, huios no grego, se refere a Jesus Cristo, que os cristãos consideram como sendo o Filho de Deus, e aponta para a entrega voluntária de Deus como demonstração do seu Filho. Para que, e aqui você tem mais uma conjunção que estabelece então uma condição de fato, e a condição é essa:
todo aquele que nele crê, é o verbo pistel no grego, que significa você acreditar piamente que alguma coisa é verdade, independente dela ser ou não, para que todo aquele que nele crê, todo aquele aqui expressa uma pluralidade de pessoas, ou qualquer pessoa que nele crê, e finalmente, e não pereça, que é a finalidade. O verbo aqui não perecer significa não seja desperdiçado, não perca a finalidade, não perca o sentido, mas a conjunção que introduz uma frase alternativa, tem a vida eterna. Vida eterna, palavra eterna, aionios, no grego significa não somente alguma coisa que não tem fim, que dura para todo sempre, mas é uma das qualidades de Deus, os atributos de Deus, que Ele é eterno. Portanto, vida eterna significa uma vida sem fim em comunhão com esse Deus. Precisa ser crente para dar essa interpretação? Não. Qualquer ateu que conhece grego vai interpretar João 3,16. Só que no final ele vai dizer assim: mas eu não creio nisso. E é isso que a Bíblia está dizendo, só que eu não creio nisso. Então, o pessoal de Antioquia iria dizer: o sentido da Bíblia é claro, até para o incrédulo, porque interpretação é uma questão de seguir regra, de gramática, é lógica. Você lê o texto como você leria qualquer outra coisa, no seu sentido natural, no seu sentido simples. É assim que você tem. Você não tem que estar procurando sentidos espirituais ou obscuros que não estão declarados no texto. O sentido está contido nas palavras. Está contido nas palavras. Você não está autorizado a dar sentidos onde não existe. Então, eles divergiam com relação ao propósito da narrativa bíblica. Também eles divergiam com relação ao valor da alegoria. Aqui é importante explicar o que é alegoria. Alegoria é uma expressão que é baseada no verbo, em duas palavras gregas, lego alos, ou dizer outra coisa, que a tradução o significado é você dizer uma coisa em termos de outra. Então, uma alegoria é o uso de um recurso muito comum para você tornar uma verdade clara. Tipo assim, quando Jesus diz, eu sou a porta, ele está empregando um tipo de alegoria chamado de metáfora. Você não pode interpretar uma alegoria literalmente, porque aí você estaria dizendo que Jesus é uma porta, não é? Mas você tem que interpretar a alegoria nos seus termos. Quando Jesus diz ele é a porta, ele não está dizendo que ele é um pedaço de madeira que fecha a entrada de uma casa. O que ele está dizendo é que ele é o caminho e a entrada para Deus. Você tem que entender aquilo metaforicamente. Então, uma alegoria é o uso de figuras, metáforas, símiles para expressar uma verdade. É você dizer uma coisa em termos de outra. Então, isso aí ninguém tem dificuldade. O pessoal de Alexandria não teria dificuldade com isso. Só que o pessoal de Alexandria, eles diziam que a Bíblia toda é uma grande alegoria. Até os textos históricos, eles são alegóricos. Ou seja, dá um exemplo. Deus chama Abraão, lá de Ur dos Caldeus, faz uma promessa, e ele então sai de lá, faz uma grande viagem, uma grande jornada, até chegar na terra prometida, onde ele erege um altar, constrói um altar e oferece sacrifícios a Deus. Os alexandrinos diriam que tanto faz se Abraão fez essa viagem mesmo ou não, porque o que o texto quer, o sentido verdadeiro do texto é a peregrinação da alma. É isso que o texto significa. Aquela viagem de Abraão representa a viagem de todo crente. Saindo da ignorância, Abraão era um adorador de ídolos na Mesopotâmia, até chegar na terra prometida, onde ele vai adorar o verdadeiro Deus. Isso, na verdade, representa a jornada cristã aqui nesse mundo. Ou seja, a história de Abraão é uma grande alegoria. A criação do mundo é uma alegoria. Adão representa a mente, Eva representa as emoções. Quando o diabo tenta Eva, o que é que ele faz? É as emoções atacando a mente para levar o homem a seguir o caminho fora de Deus. Essa era a interpretação que prevalecia em Alexandria. Ou seja, toda a história bíblica é uma grande alegoria.
Abraão, ou Isaac, aliás, o servo de Jacó indo no poço, tira água para alimentar as ovelhas daquela que seria a sua futura esposa, representa o crente indo às fontes das Escrituras para beber mais de Deus. Tudo é alegórico. Tudo é alegórico. E esse é o verdadeiro sentido. Então, eles discordavam do valor da alegoria. O pessoal de Alexandria dizia assim: você só pode ler o texto bíblico como alegoria quando o texto pede. Tipo assim, contou-lhes uma parábola dizendo. Então está evidente que o que vai ser contado agora é uma parábola, que é uma forma de alegoria. Ou quando Jesus diz assim: eu sou a porta, ou eu sou o pão da vida. Não quer dizer que ele é um pão francês, não é? Mas quer dizer que ele é o verdadeiro alimento que produz vida, vida verdadeira. Então é óbvio que você tem que ler essas passagens alegoricamente, metaforicamente. Mas você não pode pegar uma passagem histórica, uma passagem poética, as cartas de Paulo, as doutrinas de Pedro, e você lê tudo alegoricamente, procurando sentidos que não estão declarados no texto. Você não pode fazer isso, diria a escola de Alexandria. E aí chega na questão dos níveis de sentido do texto. Para o pessoal de Alexandria, e aqui eu vou destacar especialmente o pensamento de Orígenes, havia pelo menos 3 sentidos em cada passagem bíblica, que correspondiam a corpo, alma e espírito. Da mesma forma que nós somos feitos, eu não penso assim porque eu sou dicotomista, eu creio só no que o homem é corpo e alma ou espírito, que alma e espírito é a mesma coisa, é assim que eu entendo. Mas a escola de Alexandria era tricotomista, acreditava que o homem era corpo, alma e espírito, e fez então uma comparação, dizendo: a Bíblia da mesma forma tem 3 níveis de significado. Tem o seu sentido natural e original e literal, que representa o corpo, que é insignificante. Depois tem um sentido que ele corresponde à alma, que é para os iniciados, que já compreendem alguma coisa. E tem o verdadeiro sentido, que é o sentido espiritual, que é o alegórico, que é somente para aqueles que são espirituais e conhecem a Deus mais de perto. Então, cada passagem da Bíblia tem 3 níveis de sentido. E mais tarde, durante a Idade Média, se desenvolveu o conceito da quadriga, que elevou para 4 sentidos: o histórico, o espiritual, o cristológico e o analógico. Eu vou falar sobre isso o tempo der daqui a pouco, né? E foi contra isso que os reformadores se revoltaram, porque foi usando essa ideia de que cada texto bíblico tem diferentes níveis de sentido, que os papistas durante a Idade Média justificaram o surgimento da hierarquia católica, purgatório, oração pelos santos, e toda aquela tralha teológica que entrou na Idade Média era justificada a partir desse conceito de que havia mais de um sentido no texto bíblico. A escola de Alexandria tinha essa ideia. Eles divergiam também sobre a necessidade da espiritualidade. A escola de Alexandria dizia que somente os espirituais, aqueles que tinham acesso particular a Deus, eram cheios e ungidos pelo Espírito Santo, é que chegariam àquele sentido alegórico, pleno e perfeito, que era o sentido verdadeiro que a gente devia procurar. O pessoal de Antioquia dizia: não. O Espírito Santo nos assiste na nossa tarefa de pesquisar o texto bíblico e entender o que o autor bíblico quis dizer, mas ele não vai colocar na nossa cabeça e na nossa mente sentidos que não estão no texto. E aí vamos ver vantagens e desvantagens. Qual dos 2 sistemas de interpretação era o mais correto? Por um lado, a Alexandria tinha uma vantagem. O pregador alexandrino, que acreditava em alegorização e em muitos sentidos, ele podia pregar em qualquer passagem da Bíblia. Era a coisa mais fácil do mundo, porque ele lia a passagem e dava o sentido que ele achava que era o sentido verdadeiro, que não era necessariamente o sentido que estava ali. Ele podia, por exemplo, fazer como Gregório o Grande, considerado o primeiro Papa, que era um alegorista de mão cheia, que pregou fez um livro fez uma série de mensagens em Jó. O título do livro virou um livro depois chamado de Moralia, onde ele diz quando ele diz assim que Jó teve 4 filhos e 3 filhas, 4 significa os 4 pontos da terra e 3 significa a Trindade.
isso significa que o Evangelho tem que ser pregado em todas as partes do mundo. Bonito. É isso. Também, Abraão tomou 318 homens nascidos em sua casa e foi perseguir os inimigos para libertar o seu sobrinho Ló. Lembra essa passagem de Jó? Aliás, em Gênesis, Abraão pegou 318 homens, muito bem. 318 em hebraico, em grego, o 3 é representado pelo iota e o 18 pelo eta, que são as duas iniciais de Cristo. Aliás, e um pelo eta, que são as duas iniciais de Cristo, Jesus. E o 8 pelo tal, que representa e tem a forma de uma cruz. Então o 318 significa que Abraão sabia que Jesus ia morrer crucificado. Bom, está lá no texto. Vocês acham que isso é coisa antiga? Você deve conhecer gente que faz isso hoje. Tenho certeza que vocês conhecem gente que faz isso hoje. Que pega o texto bíblico e sai achando, né, cabala, como se fosse, a Bíblia fosse cabala, fosse mística, tivesse sentidos ocultos, numerologia, o significado de nomes e tudo. Então isso é tão antigo quanto o século II. Essa praga vem acompanhando a história da igreja até o dia de hoje. Mas um alegorista, ele não precisa nem estudar a Bíblia, né? O pregador alegórico não precisa estudar a Bíblia, ele abre qualquer texto e ele prega o que o Espírito Santo revelou para ele, que é o sentido daquela palavra, né? Ele não precisa estudar, não precisa se preocupar com isso. Então tem essas vantagens aí, né? Que não sei se são. A desvantagem é que um alegorista alexandrino, ele pode dizer o que ele quiser na Bíblia. Ele pode dar o sentido que ele quiser e dizer que é coisa de Deus. A vantagem do pensamento antioquino é que nos prende à Bíblia, que diz que você não pode introduzir um sentido além do sentido literal, que o sentido do texto é aquele sentido natural, óbvio e claro, e que não há um segundo sentido por detrás, e que a tarefa do pregador é entender o seu texto no contexto original para poder transmitir o seu significado para os dias de hoje, e isso sem fazer violência ao texto. Você tem que entender a passagem e pregar o significado dela para hoje. E aí, eu creio que os antioquianos poderiam fazer uma distinção, embora eles não tenham usado esses termos, porque esse termo é mais recente, entre sentido e significado. Sentido é aquilo que o texto quis dizer, significado é a maneira como ele impacta a minha vida. Então, o texto tem somente um sentido, mas ele pode ter vários significados. Por exemplo, Salmo 23, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Qual o sentido disso aí? Só tem um sentido, que Deus cuide de mim como um pastor de ovelhas cuide da sua ovelha, por isso nada vai me faltar. Mas se eu ler aquele texto quando eu estiver passando uma necessidade, ele vai falar para mim de um jeito, ele vai me trazer conforto, ele vai me trazer consolo. Mas se eu estiver numa fase boa, né? Se eu não estou passando uma necessidade no momento, eu leio aquele texto, ele vai me afetar de outra maneira. Mas não é que o sentido é diferente, mas o impacto daquela passagem na minha vida, que a gente chama de significado, é diferente. Então o texto tem somente um sentido, mas ele tem aplicações práticas, ele influencia a vida das pessoas de diferentes maneiras, mas o sentido é único, só tem um sentido, tá bom? Aqui no final da minha tela você vê a letra F, a vitória da alegoria. Infelizmente, no fim do século II, início do século III, muitos ou alguns dos líderes de Antioquia, que eram líderes na igreja, eles cometeram erros, caíram em problemas. O fato é que o método alexandrino ele foi desmoralizado, e o que prevaleceu foi o tipo de interpretação defendida pela escola de Alexandria. E aí você entra na Idade Média com grandes homens, inclusive gente como Agostinho, muito influenciado por essas ideias. E a igreja então começa a ler a Bíblia influenciada por essa ideia de que ela é uma grande alegoria, que o texto tem muitos sentidos e que esse sentido é revelado somente aos espirituais. Com o passar do tempo, a igreja, a sua hierarquia, o Papa, os cardeais e os magistérios católicos tomaram a interpretação da Bíblia para si. A Bíblia tem um sentido último e verdadeiro que somente a cúpula da igreja sabe, somente
o magistério católico sabe, por isso que tirou a Bíblia do povo. Tirou a Bíblia do povo durante a Idade Média. O povo não pode entender a Bíblia, não pode ler a Bíblia por si mesmo, porque o sentido verdadeiro não está ao alcance deles, é perigoso, mas a igreja tem esse significado. Foi contra isso que os reformadores se revoltaram, e por isso que eles traduziram a Bíblia e disseram: tem que botar a Bíblia na mão do povo. O povo tem o direito de ler a Escritura, porque o sentido dela é claro naquelas coisas que são importantes. Muito bem. Vamos agora para a Idade Média, chegando na Reforma Protestante. Durante a Idade Média, a hermenêutica medieval foi controlada por essas ideias. Os intérpretes bíblicos nessa época, nós estamos falando aqui de mais de 1000 anos de história bíblica, grande parte deles estava devotado a justificar a existência da hierarquia católica e o surgimento daquelas doutrinas que nós conhecemos, que apareceram durante a Idade Média, como a ideia do purgatório, aquelas ideias a respeito de Maria como medianeira, adoração ou oração dirigidas aos santos, missa de sétimo dia e uma série de outras. Toda a teologia católica se desenvolve nesse período usando esse tipo de interpretação. Então você vê que eu não trouxe aqui, eu podia ter trazido exemplos para vocês de teólogos católicos da Idade Média para justificar o Papa, para justificar os cardeais, para justificar a água benta, Eles usavam um salmo que diz assim, que Deus nas águas esmagou a cabeça do Leviatã, e aquela passagem então queria dizer a água benta, ela expulsa demônios, é usada para expulsar demônios. E tem muitas outras passagens que eu secundaria aqui para que eu trouxesse a guisa de explicação. Mas a hermenêutica medieval ela se desenvolveu assim, surgiu, como eu disse, de 3 sentidos, aumentaram para 4. Cada texto bíblico tem 4 sentidos, não é? E aquele sentido maior e mais importante, ele é alegórico, ele é definido pela igreja. E estava nesse ponto quando surgiu Martinho Lutero. Martinho Lutero não estava concordando muito com isso não. Ele achava que esse tipo de interpretação tinha precipitado a igreja num abismo e num caos, levando a igreja de Cristo na Idade Média para longe da verdade do simples e do puro Evangelho. Então nós temos que lembrar que a reforma protestante ela foi também uma reforma hermenêutica. Todos os reformadores, Calvino, Lutero, Zwingli, Knox, os que vieram antes deles, como Wycliffe, por exemplo, e João Savonarola, eles eram adeptos daquela hermenêutica pregada em Alexandria. A gente pode dizer, no certo sentido, que os reformadores, Alexandria não, Antioquia, podemos dizer que os reformadores, eles resgataram a hermenêutica dos antioquianos, porque eles foram no mesmo sentido, Aqui eu peguei 3 pontos da hermenêutica dos reformadores. Primeiro, uma rejeição radical da alegoria e da multiplicidade de sentidos. Todos os reformadores disseram, o texto só tem um sentido, que é aquele sentido pretendido pelo autor humano, inspirado pelo Espírito Santo. Não tem múltiplos sentidos, é o sentido literal e normal. Se você der uma lida, se você já leu, teve a oportunidade de ler, por exemplo, o comentário de Lutero aos Gálatas, da carta aos Gálatas, o tempo todo ele está dizendo, Paulo quis dizer isso, aqui Paulo nos diz, é como se Paulo dissesse, ou seja, a preocupação de Lutero em entender o pensamento de Paulo, porque ele sabia que o sentido da carta aos Gálatas era o sentido que Paulo tinha em mente, que Paulo desejava ter, e que a gente não pode jogar sentidos outros que não seja aquele pretendido pelo autor humano. Ou seja, a intenção autorial, a intenção do autor é que define o sentido. Isso é óbvio, não é óbvio? Se eu postar no meu Facebook uma mensagem lá que você não compreendeu, não é? Ou pessoas começarem a discutir sobre o significado daquilo que eu postei, então eles vão dizer o seguinte, vamos perguntar ao pastor Augusto o que ele quis dizer, porque aí encerra a questão, é isso? Em vez de ele ficar discutindo aqui, vamos perguntar ao pastor, o que é que o senhor quis dizer com aquela postagem no Facebook que nós não entendemos? Eu digo, não, o que eu quis dizer o que eu quis dizer foi isso aqui, olha, presta atenção, leia de novo, olha, assim, esse é o sentido do que eu disse. E as pessoas dizem, então, está tudo certo.
Então, o que determina o significado de uma passagem é a intenção do autor. O que é que ele quis dizer com isso? E os reformadores todos concordavam com esse ponto. Por isso eles rejeitaram a ideia de que o texto teria múltiplos sentidos. O texto significa aquilo e somente aquilo que o autor humano pretendeu dizer, inspirado pelo Espírito Santo. Pronto. Esse é o sentido da Bíblia, sentido simples. E ao fazer isso, você impede que sentidos estranhos apareçam, criados pela sua própria vontade. Então é o ponto B, não é? O texto só tem um sentido, aquele que é pretendido pelo autor humano. E aí a pergunta vem: como é que eu descubro então qual era a intenção de Paulo, já que Paulo está morto e eu não posso perguntar para ele? E aí todos os reformadores diriam: você tem que estudar, você tem que entender a carta, ler o seu contexto, você tem que, se possível, depender de pessoas que conheçam as línguas originais, você tem que ver o que é que outros disseram antes de você. Tanto Calvino como Lutero, eles eram mestres, eles eram doutores. O John Knox nem se fala, Zwinglio também na Suíça, eram todos versados nas línguas clássicas, no latim, na literatura, na filosofia da época, e eles todos disseram: para você descobrir o significado, você tem que pesquisar a intenção do autor. Eu diria, para não assustar ninguém precisa saber grego, hebraico, aramaico hoje, ou filosofia, qualquer outra coisa. A intenção do texto, do autor, está preservada no texto. É só você ler o contexto e você vai ver. Um exemplo de como o pessoal esquece dessa regra simples. Eu fui uma vez para uma convenção de mulheres, cujo lema era: um ao outro ajudou e ao seu companheiro disse: esforça-te. Não é uma passagem bonita? Já viu sendo usado em outros lugares? Maravilhosa, né? Agora leia o contexto. É um idólatra dizendo para o outro: vamos cortar uma árvore, vamos pegar o pau e fazer um ídolo. E um ao outro ajudou, e ao seu companheiro, que era marceneiro fazedor de ídolos, disse: esforça-te. Então espero que depois dessa nunca mais você use isso como lema da conferência de jovens ou de mulheres, né? Ou de qualquer outra coisa, porque o contexto mostra que o texto não tem esse sentido. As pessoas isolam o texto do seu contexto maior e criam toda uma teologia em torno dele. E aí tem aquela famosa regra: texto fora de contexto é pretexto. Leia tudo e você vai ver. Teve outro texto que eles usam muito errado: a letra mata, mas o espírito vivifica. Leia o contexto. Letra ali é o sistema mosaico do Antigo Testamento. Espírito é a nova aliança, é o Evangelho de Cristo. Paulo está comparando, não está jogando doutrina contra espiritualidade, ele está comparando a antiga aliança com a nova. É só você ler o contexto de 2 Coríntios 3. Quer ver outro texto que o pessoal usa errado? Onde há o Espírito do Senhor, aí há a liberdade. E aí o pessoal usa isso para plantar bananeira no culto, salto do trigo mortal. Onde o Espírito Santo está, aí tem liberdade. Liberdade para fazer a macaquice que quiser no culto. Só que se você ler o contexto, você vai ver que ali, o que Paulo está dizendo, a liberdade a que ele se refere é a liberdade hermenêutica. Antes ele falou que os judeus, quando leem o Antigo Testamento, leem com um véu que impede que eles vejam a Jesus Cristo. Mas quando um deles se converte ao Senhor, o véu é tirado, porque o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Qual é a liberdade? Agora você pode ler o Antigo Testamento sem o véu. Não tem nada a ver com culto, nada a ver com culto, mas, mais uma vez, né, texto fora de contexto é pretexto. Então, o método que os reformadores defenderam, todos eles não somente defenderam, mas usaram, é um método que ficou conhecido como método gramático histórico. Ele é chamado de método gramático histórico, ele é chamado de gramático porque ele se preocupa com o texto. O que é que o texto está dizendo? Vamos analisar o texto e compreender o texto. E ele é chamado de histórico porque ele leva em consideração a situação histórica em que o texto foi produzido. A quem foi dirigido o texto, quem escreveu, por que escreveu, quais as circunstâncias, em que ambiente, com que finalidade. Então, juntando essas duas coisas, você tem esse que foi o método de interpretação dos reformadores,
e que é usado até o dia de hoje pelos que se consideram seguidores da Reforma Protestante, um método gramático histórico. O texto só tem um significado, que é o significado pretendido pelo autor humano, e esse significado ele pode ser obtido somente quando você faz esse tipo de análise. Esse método prevaleceu no período da pós-reforma e se tornou o método padrão. Mas aí, gente, né, sempre fica voltando essa questão. Não muito tempo depois da reforma, surgiu o racionalismo, e como filho do racionalismo, algum tempo depois aparece aquilo que nós chamamos de pós-modernidade. Eu preciso falar um pouquinho sobre isso, que eu vou terminar com isso aqui. Eu pensei que ia dar 2 pontos, mas não vai dar não. Vocês me convidam para voltar. A pós-modernidade é um movimento filosófico, artístico, cultural e religioso que apareceu no mundo, segundo aí os estudiosos, final da década de 80, início da década de 90, marcado pela queda do Muro de Berlim. E ele é chamado de pós-moderno porque ele ultrapassa algumas pretensões do período moderno, que era o período que vinha antes disso. Na modernidade, o homem entendia que existia uma verdade e que ela podia ser alcançada através do uso da razão. A razão era considerada como sendo a chave para a compreensão do universo, como o universo funciona, as suas leis, e pela razão nós poderemos responder às grandes questões que sempre foram feitas pela humanidade. Por que é que existe alguma coisa em vez de nada? De onde eu vim? O que é que eu estou fazendo aqui? Qual o propósito da vida? Como o mundo surgiu? Para onde nós vamos? Então, durante o período moderno, o racionalismo pretendeu dar as respostas às grandes indagações humanas. Depois de 300 anos de domínio sobre a academia, a universidade, a filosofia e tudo mais, a modernidade e o racionalismo não trouxeram respostas para os homens. Os homens continuavam sem ter a resposta a essas questões. E então o pessoal começou a questionar: será que a razão pela qual a gente não alcança a verdade é que a gente está procurando uma coisa que não existe? E se não existir verdade absoluta? E se a verdade for relativa? Porque a gente está pensando que existe verdade, mas depois de 300, 400 anos, a gente não conseguiu chegar na verdade. Mas não será isso que é porque nós estamos partindo da ideia de que a verdade existe, quando na verdade ela não existe? A verdade é relativa. A verdade é relativa. A pós-modernidade, então, ela se impôs na sociedade, na filosofia, na academia, na cultura, dizendo, primeiro, não existe uma verdade que seja única, unívoca, um discurso que seja verdadeiro aqui em todo lugar. A verdade, ela é condicionada ao meio ambiente. Ela é resultado dos pressupostos e das experiências da pessoa. A pessoa lê o mundo e vê e enxerga o mundo através das lentes, dos óculos da sua experiência. E como as pessoas são diferentes, elas nunca vão ver da mesma forma. E eles ilustram com a história dos 3 cegos que queriam ver um elefante. 3 cegos queriam ver um elefante. Vê assim, como um cego vê, tocando. E aí um amigo dos 3 levou os 3 para um zoológico para ver um elefante. Aí o primeiro se abraçou com a tromba do elefante e disse: o elefante é como uma grande mangueira. O outro botou as mãos na barriga do elefante e disse: não, o elefante é uma parede. E o outro se agarrou nas pernas do elefante e disse: vocês estão errados, o elefante é como um tronco de árvore. Ou seja, 3 leituras diferentes do mesmo objeto, nenhuma delas é errada, apenas uma questão de perspectiva. Isso significa que não existe verdade absoluta. A verdade ela é uma produção social, cultural e experimental. Depende do relacionamento de você com o mundo que lhe cerca. Aí vem a segunda coisa. Portanto, não existe uma única leitura correta de um texto. Pessoas leem textos de maneiras diferentes, porque quando eles vão ler um texto, eles leem a partir das suas experiências. E, portanto, ninguém pode dizer que uma interpretação está certa e que outra está errada. Todas elas estão certas. E aí vem o conceito do politicamente correto. Você tem que ser politicamente correto.
E você tem que conviver com as diferentes interpretações e com as diferentes verdades das pessoas. E aí abriu espaço para a hermenêutica das minorias, que foram reprimidas durante muito tempo, como por exemplo os gays, as mulheres, pessoas de descendência africana. Surgiu a teologia negra, a teologia da mulher, a teologia gay, a teologia do oprimido, do pobre. Não estou dizendo que isso está errado, que essas pessoas não têm que ser ouvidas, é claro que tem, somos todos iguais, né, diante de Deus, né? Mas aí usaram isso como ferramenta para a leitura da Bíblia, e começaram a dizer, por exemplo, uma pessoa que viveu oprimida pelo racismo numa sociedade de brancos, ela vai ler a Bíblia de uma maneira diferente de um branco americano que mora no subúrbio de Manhattan. Uma mulher da favela de Salvador, pobre e oprimida, ela vai ler a Bíblia de uma maneira diferente de um capitalista que vive na Europa. Então não existe uma única leitura correta da Bíblia. Você não pode dizer que só tem uma leitura correta, porque a visão de mundo e a experiência vai determinar isso. Gente, eu não acredito nisso não, né? Porque eu estou dizendo isso aqui, estou vendo gente fazendo assim, tá? Eu estou só explicando, tá? Tem gente como se estivesse concordando com o que eu estou dizendo. Eu estou só explicando, eu não penso assim, tá? Eu não penso assim. Eu estou dizendo tudo isso para introduzir essa mudança que aconteceu há 20 anos passados no mundo, especialmente no Ocidente, em que nós vivemos, e que mudou completamente. Se você já esteve na universidade, ou é estudante universitário, que você já se formou, você vai ver que na universidade o que se lê é Gadamer, é isso? Derrida, que são os autores intelectuais das chamadas novas hermenêuticas, que vão dizer, vão defender a pluralidade de sentidos, usando o marxismo como ferramenta de interpretação da realidade e da construção de uma nova sociedade, a partir da experiência do pobre e do oprimido, e assim por diante. É isso que prevalece até hoje nas universidades, chamado marxismo cultural, que usa essas ferramentas hermenêuticas para ler textos e a história, rever a história a partir da experiência do povo e do oprimido e da luta de classes como sendo a única forma de libertação. É isso que está impregnando as universidades hoje, em todo lugar, em toda parte, e você nem sente, né? Parece normal isso aí, mas não é, tem uma história por detrás. E isso acabou impactando naturalmente a teologia bíblica, porque como sempre, muitos teólogos, estudiosos bíblicos, eles sempre namoram e flertam com essas tendências que acontecem na sociedade, na cultura e na filosofia, e eles querem fazer um casamento entre a teologia bíblica e essas tendências culturais. Aí surgiu a teologia da libertação, por exemplo, que é uma tentativa de unir essa visão com a teologia. Surgiu as hermenêuticas são chamadas de reader response. A tradução disso seria, são hermenêuticas que são sensíveis ao leitor, e justificando então esse tipo de interpretação. O resultado disso é a pluralidade, a visão pluralista que domina os estudos bíblicos na universidade e instituições não confessionais. Eu fico com pena quando o irmãozinho resolve fazer teologia na Universidade Federal, não sei de quanto, ou vai fazer teologia em alguma universidade por aí que não é confessional, e lá ele vai encontrar professores comprometidos com a pós-modernidade, que vão dizer para você que a Bíblia é relativa, que ela pode conter erros, sim ou não, e que isso não vai fazer diferença porque o sentido dela vai ser determinado pela nossa experiência e assim por diante. E aí aquele irmãozinho antes crente, fervoroso, que lia a Bíblia como palavra de Deus, depois de 2 anos numa universidade dessa, sai ateu, ou então cético, ou então cheio de dúvida na cabeça, e vai para os púlpitos da igreja dizer asneira, dizer bobagem. Isso tem acontecido aos montes, porque hoje o que predomina é exatamente essa visão pluralista de sociedade. Você não pode criticar ninguém. Se você disser que o fulano está errado em alguma questão moral, você é processado. A gente sabe o que é isso, né? Sabe como isso acontece. Então, houve essas hermenêuticas chamadas hermenêuticas pós-modernas que surgiram. Eu preciso aqui dizer alguma coisa. Não, já falei. Pluralidade de interpretação. Bem, algumas conclusões aqui desse meu ponto número 1. Primeiro,
Já ficou claro, eu espero, que sem a intenção autorial, a igreja fica sem referência para a interpretação. O que vai determinar na igreja que uma determinada leitura e uma interpretação está correta? A única resposta, a única âncora que nós temos para isso é dizer que o texto só pode dizer aquilo que o autor quis dizer. A intenção do autor é que determina. A intenção do autor bíblico. O que é que Jesus quis dizer? O que é que Isaías quis dizer? O que é que Moisés quis dizer? O que é que Paulo, o que é que Pedro e os demais autores bíblicos quiseram dizer? A busca da intenção do autor, do propósito deles, do significado que eles deram, essa é a tarefa de todo pastor, de todo intérprete, de todo obreiro que vai pregar a Bíblia e de todo crente. Entender a Bíblia no seu sentido mais simples e no seu sentido original. A Bíblia não é um livro que caiu do céu pronto, mas ele foi produzido durante um período, uma época, o que exige de nós esse tipo de pesquisa. Segunda coisa, é necessário fazer a distinção entre sentido e aplicação. Isso vai dar a resposta para aquela sensação que você tem, que toda vez que você lê a Bíblia, o mesmo texto, ele parece falar de maneira diferente. Ele não está falando de maneira diferente, ele só significa uma coisa, mas é que ele pode ser aplicado a você de maneira diferente. E é diferente a aplicação de sentido. Eu não posso dar aplicações que fujam do sentido. As aplicações estão jungidas, desculpa a palavra, estão acopladas ao sentido, ligadas intimamente. Eu não posso separar as duas coisas. Eu não posso pegar o Salmo 23 que fala da ajuda de Deus e fazer uma aplicação sobre a entrega do dízimo. As aplicações que eu fizer no Salmo 23 têm a ver com o socorro de Deus para diversas circunstâncias, só que o Salmo quer dizer isso, nada mais. Essa é a intenção de Davi, está claro lá, é só ler o texto e a história de Davi. Davi era pastor de ovelhas. Terceira coisa, a alegorização pode ser útil quando controlada pela teologia e deve ser usada poucas vezes, mesmo assim em sobriedade. Uma vez eu vi um sermão de um pastor que eu admiro muito, maravilhoso, muito criativo. Ele pegou aquela passagem de Gênesis que diz assim: e Isaac foi desmamado. E aí ele diz, olha, 3 pontos do meu sermão. Primeiro, o crente tem que ser desmamado do pecado. Segundo, o crente tem que ser desmamado das dependências humanas. Terceiro, o crente tem que ser desmamado das coisas que ele confia aqui nesse mundo. Ele disse alguma coisa errada? Não. Mas a pergunta é isso que o texto está dizendo? Era essa a intenção de Moisés quando escreveu a história de Isaac, de que a aplicação secreta era que estava falando do desmame dos crentes daquilo que não edifica? Não. Entretanto, é um sermão muito abençoado. O que evitou esse pastor? De vez em quando ele prega um sermão assim, mas o que evitou esse pastor de dizer bobagem? Por sorte nossa, ele tem uma boa teologia. Então a teologia dele evita que ele dê significados heréticos, né, ou errados à passagem. Mas se você coloca esse método alegórico na mão de alguém que não tem preparo teológico, você vai ouvir as maiores abobrinhas do mundo. Você vai ouvir gente dizendo asneira em cima de asneira. Então, essa mania de espiritualizar a Bíblia, essa mania de alegorizar a Bíblia, espiritualizar os sentidos da Bíblia, ela acaba levando para terrenos perigosos. Eu não conheço nenhum dos falsos profetas de hoje que não apele para o método alegórico para justificar algumas das suas práticas. Especialmente alegorizar o Antigo Testamento para práticas modernas, tipo fazer sacrifício, ungir objetos, reintroduzir a Arca da Aliança, pastor se vestir de rabino, né? Aí começa a destruição então predileta é a queda das muralhas de Jericó, e aí vai representar uma série de coisas. Só para vocês terem uma ideia de como, um outro exemplo que talvez seja interessante. Todo mundo lê Gênesis 22, que é aquela passagem que Abraão oferece o seu filho Isaac em resposta ao mandamento de Deus, entendendo que ali Isaac significa quem?
Cristo, será que é? A pergunta é: como é que o Novo Testamento entende Gênesis 22? No Novo Testamento essa passagem é citada 3 vezes. Em todas elas, o foco não é em Isaac como sendo exemplo ou tipo de Cristo, mas na obediência de Abraão. Então, se tem alguma coisa em Gênesis 22 que representa Cristo, sabe quem é? A ovelha que tomou o lugar de Isaac. Ali talvez representasse Cristo, não é? Mas aí o que o pessoal faz? Leu a história, pareceu com Cristo, taca a alegoria. Então, uma alegoria. Vamos alegorizar o Antigo Testamento. E às vezes nós estamos fazendo alegorias onde descobrimos sentidos ou inventando sentidos onde a palavra de Deus não nos autoriza. Uma boa regra é a seguinte: você tem que ver como o Novo Testamento trata aquela passagem, como os autores bíblicos, porque o Novo Testamento cita muito o Velho Testamento, muito, mas muito mesmo. O Novo Testamento depende, é uma interpretação do Antigo Testamento. Então, como é que os autores bíblicos interpretaram o Antigo Testamento? Especialmente essas passagens messiânicas. E aí você tem um norte, você tem uma direção. E fica proibido você encontrar alegorias onde os autores do Novo Testamento não encontram. Onde o Novo Testamento não encontra. Então, isso aí. Última coisa. A relativização da verdade na pós-modernidade e do sentido deixa a igreja sem condição de fazer teologia, organizar-se, pregar algo relevante e exercer a disciplina eclesiástica. O membro da igreja comete adultério e ele vai ser disciplinado pela diretoria ou pelo pastor, e ele vai perguntar: mas qual é a base que vocês estão usando para me disciplinar? Ué, meu irmão, está escrito: não adulterarás. Não, isso aí é sua interpretação, eu tenho outra, e a minha interpretação é tão boa como a sua. Então quem é que vai decidir qual é a interpretação correta? Então, se existe pluralidade de verdade e muitos sentidos no texto, acabou. A melhor coisa é a gente fechar a nossa maleta e vamos embora para casa, porque o cristianismo vira uma coisa individual, como já virou na Europa. Religião é uma coisa individual, você guarda para você mesmo, você não tem o direito de expressá-la nem tentar converter ninguém. E é isso que está acontecendo hoje. A grande ameaça ao cristianismo é fazer com que o cristianismo deixe de ser uma religião pública, ou seja, o cristão não pode se pronunciar sobre temas como aborto, homossexualismo, casamento gay, porte de armas, defesa própria. Não pode. Por quê? Porque é uma opinião religiosa, e religião é uma questão individual. Então guarde para você. Aí a gente é afastado cada vez mais do cenário público e no final vamos nos tornar irrelevantes se as coisas continuam assim. Por isso a gente tem que continuar firme. A Bíblia é a palavra de Deus, o significado dela é claro. Existem verdades absolutas que valem aqui na China, hoje há 2000 anos passados, e daqui para 2000 anos na frente, porque é a revelação final da palavra de Deus, e é aqui que nós ficamos, e é aqui que nós tomamos pé, e é aqui que nós resistimos, e é aqui sobre esse fundamento que nós vamos proclamar a palavra de Deus. Amém? Vamos orar. Senhor, te damos graças pela tua palavra, te damos graças pelos homens e mulheres que o Senhor levantou através da história da igreja, para nos ajudar a entender o sentido da Escritura. Pedimos que o Senhor nos dê grande amor pela tua palavra, para que nos apeguemos a ela, que sejamos fiéis ao seu sentido simples e natural, porque o Senhor não nos deu um livro obscuro e fechado, mas um livro que é claro, onde o Senhor fala ao nosso coração. Ajuda-nos, ó Senhor, porque nós não queremos errar. Em nome de Jesus. Amém. Amém. E agora, período de perguntas, espero que não muito longo. E pela quantidade de perguntas que eu estou vendo aí, pastor, vai para meia-noite. Percebe a diferença? O sermão expositivo é quando o seu sermão está no texto. A sua introdução, as suas partes, o seu raciocínio, a sua conclusão e a sua aplicação, elas estão ali no texto. Esse é um sermão expositivo. A tarefa do pregador expositivo é explicar o texto. Nos outros sermões, outro tipo de sermão, o texto está no seu sermão. Você usa como introdução, você abre, lê, fecha e vai embora. Para dizer outras coisas. A Bíblia serviu só de abertura, né?
Então, essa é a grande diferença. Mas para você explicar o texto para a igreja, você tem que entender o texto. E a forma correta de entender o texto é usando esse método que os reformadores usaram, que a igreja de Antioquia usou e que a igreja vem usando, não é, historicamente, que é um método que a gente chama de gramático histórico. Então, há uma ligação profunda entre as duas coisas. Amém, pastor. O que o senhor tem a dizer sobre aqueles adeptos da interpretação pluralista e que afirmam que os escritos de Paulo, os escritos difíceis de Paulo, são diferentes dos ensinos de Cristo, aquela hermenêutica correta que é à luz do que Cristo disse, principalmente no que diz respeito aos pilares da doutrina da graça, tipo como soberania, eleição, etc. Não tem diferença nenhuma entre Paulo e Jesus. Paulo é o melhor intérprete de Cristo. A missão de Cristo foi trazer a palavra de Deus à nação judaica. Não havia necessidade de Jesus Cristo pregar sobre eleição e predestinação, porque todo judeu já cria nisso. Todo judeu sabia que tudo acontece por vontade de Deus. A ideia de livre-arbítrio no Antigo Testamento é completamente equivocada, não tem nada disso. Deus controla tudo e todos, Ele é Senhor soberano. É só ler os Salmos, onde Deus é apresentado como Senhor absoluto. Não era uma questão que estava em jogo, quando a questão da soberania de Deus, porque todo judeu sabia que Deus é soberano e que Ele age sobre tudo e sobre todos. Paulo, para não dizer que Jesus não tratou desses assuntos, tratou sim. Leu o Evangelho de João. Ninguém pode vir a mim se o Pai não trouxer. Aqueles que tu me deste, Pai, desde a fundação do mundo. Então, no Evangelho de João, várias vezes Jesus se refere aos eleitos, aqueles que Deus lhe deu, que foram amados por Deus antes da fundação do mundo, e que ninguém pode ir a Ele se não for trazido diretamente pelo Pai. Ele disse para os fariseus: vocês não são minhas ovelhas, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Ele fez uma distinção. Então, claro que Jesus falou a respeito disso. E Paulo simplesmente expôs estes temas, estes tópicos para uma audiência gentílica, de gente que não tinha o mesmo fundamento que os judeus. Por exemplo, a carta aos Romanos, onde Paulo trata dessas questões de eleição e predestinação, ele faz isso com uma profundidade muito maior, porque a audiência dele era toda influenciada pela filosofia grega, né, que falava do homem como um ser independente, autônomo e tudo mais. Era preciso lembrar que o homem é pecador e que depende da graça de Deus para a salvação, que é o que Paulo faz na carta aos Romanos. Com grande distanciamento temporal, linguístico, como podemos saber com clareza quais momentos a passagem são verdadeiramente literais? Olha, a regra mais simples é você ler o texto bíblico na sua naturalidade. Ela é um texto que, num certo sentido, é como qualquer outro, né? E você lê e deve sempre optar pelo sentido literal. Se o sentido literal não faz sentido, então significa que você deve procurar um outro sentido, né? Mas a preferência sempre é o sentido literal. Repete aí a parte final da pergunta, eu acho que eu deixei sem responder. Como podemos saber com clareza quais os momentos então a passagem é literal? Assim, a gente sabe que a passagem é literal quando ela não for alegórica. Quando Jesus diz assim: eu amo vocês, é literal isso aí. Quando ele diz eu sou a porta, é óbvio que não é literal. Então o próprio texto ele se apresenta a nós, ele pede para ser lido ou no sentido natural ou no sentido figurado. O próprio Paulo, lá em Gálatas, diz assim: eu vou fazer uma alegoria. E aí fala de Sara e de Agar. E diz que Sara e Agar, que eram esposas de Abraão, representam dois sistemas, duas cidades e dois caminhos de salvação. Mas aí ele está dizendo, né? Eu vou dizer uma alegoria. Antes de começar uma parábola, Jesus disse: contou-lhes uma parábola, dizendo. O livro de Apocalipse, obviamente, ele não pode ser lido de maneira literal, que ali Jesus aparece com a espada saindo da boca. Então, é claro que aquilo ali é uma figura. E que figura é essa? É fácil. Em vários lugares da Bíblia é dito que a palavra de Deus é como espada.
E Jesus é aquele que traz a palavra de Deus, por isso que ele é apresentado assim. Então, o próprio texto ele pede como ele deve ser interpretado. Sim. Com respeito à tipologia, pastor, é correto usar? Sim, tipologia é diferente de alegoria. Alegoria não tem sentidos alegóricos, eles não têm relação nenhuma, eles não guardam nenhuma relação com o texto. A tipologia guarda uma relação com o texto. Então, pegando o exemplo que eu acabei de falar, a Sara e Agar, que eram duas esposas de Abraão. Aquilo que Paulo chama de alegoria, na verdade, é uma tipologia. E faz todo sentido, porque tem uma conexão histórica e teológica entre Sara e Agar, e a salvação pela lei, pelas obras, que era definida pelos judeus, e a salvação pela graça e pela promessa, que era o ponto dos cristãos. Então, na verdade, a história de Sara e Agar é muito mais uma tipologia. Então, os sacrifícios do Antigo Testamento, eles podem ser mais chamados de tipos de Cristo, porque há uma relação histórica e teológica entre eles, o sacrifício de animais. Mas eu não posso, por exemplo, pegar o tabernáculo, aliás, eu não posso pegar histórias do Antigo Testamento, por exemplo, a história de José, que muita gente interpreta José como sendo a história de Jesus, traído pelos irmãos, né, vendido lá na miséria, de repente exaltado como rei do Egito, né? O pessoal faz alegoria dizendo que é a história de Cristo, José representa Cristo, mas não tem nada no Novo Testamento que me autorize a dizer que José era uma figura ou um tipo de Cristo, mas me autoriza a dizer que os sacrifícios de animais eram um tipo de Cristo. Então a tipologia sempre guarda uma relação histórica entre o tipo e o antítipo, sempre é uma relação histórica e uma relação teológica. A alegoria é como o 318, não tem nada a ver com o texto, é arbitrário, a alegoria é arbitrária, a tipologia não. Pastor, sobre a questão das traduções, muitas traduções hoje. Então, como podemos confiar nessas traduções que sofrem muitas modificações, mesmo sendo publicadas por editoras consideradas idôneas? Certo. Isso é um dor de cabeça, né? A questão é o seguinte: tem duas coisas que vão definir e impactar uma tradução. A primeira delas é com relação ao texto grego. Vamos pegar o Novo Testamento, a mesma coisa que eu podia dizer do Antigo. Vamos pegar o Novo Testamento. Nós temos basicamente dois textos gregos. Um que é mais antigo, que é baseado em manuscritos que datam do século II, III e IV, mais ou menos, que são poucos, são uns 4 ou 5 manuscritos, bem antigos, são os mais antigos que nós temos. E você tem um outro texto que é mais novo, ele data aí a partir do século sétimo, oitavo, mas que é a grande maioria dos manuscritos. A grande maioria, nós temos 5.000 manuscritos do Novo Testamento. 95% deles é baseado nesse texto mais recente. E 5% é baseado no chamado texto crítico, que são esses documentos que datam do século II e III. A pergunta é, qual seria o texto mais correto? O mais antigo ou o que é majoritário? Então, os pesquisadores aí, eles se dividem sobre isso. Mas a boa notícia é que a diferença entre os dois textos gregos é menos de 5%. Mas menos de 5%. As diferenças mais conhecidas são o final de Marcos 16, que os manuscritos mais antigos não têm aquela parte do finalzinho de Marcos 16, tanto é que na sua Bíblia ela deve estar em colchetes aí, exatamente para indicar que tem manuscritos antigos em que não consta essa passagem. A passagem da mulher adúltera, que também vem em colchetes, porque em alguns manuscritos mais antigos não aparece. E aquela passagem de 1 de João 5, que fala 3 são os que dão testemunho no céu, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, que é chamada de Comaioneus, que dizem que foi a interpolação de um escriba querendo defender a Trindade, e que não está nos argumentos nos textos mais antigos. A boa notícia é que, mesmo que o final de Marcos 16, a passagem da mulher adúltera, e 1 de João 5,
não sejam originais, isso não altera em nada doutrina nenhuma do Novo Testamento. Não altera absolutamente em nada qualquer doutrina do Novo Testamento. As diferenças, então, elas se resumem a essas passagens, e aí, passagens que trocam, em vez de Jesus Cristo, Cristo Jesus. Então, repete às vezes o mesmo versículo, então são alterações diferentes. Aí, as sociedades bíblicas, elas adotam ou um texto ou outro. Então, a Almeida Atualizada, NVI, nova tradução na linguagem de hoje, a versão transformadora que foi lançada agora, elas todas usam o texto crítico que é baseado nos manuscritos mais antigos. Mas a Almeida Fiel, a revista e corrigida, ela usa o texto majoritário. Então, algumas diferenças que vocês vão perceber na tradução é por conta do texto grego adotado. E eu garanto para vocês, como quem já está nessa área há 35 anos, estudando e lendo, as diferenças são menos de 5%. E nunca em passagem crucial da Bíblia. Segunda coisa, já me perguntaram, segunda coisa que afeta é o método de tradução. Existem basicamente dois métodos de tradução da Bíblia. O primeiro é chamado equivalência formal. Equivalência formal é um método de tradução que traduz palavra por palavra. Então, é bem literal. Se o hebraico diz uma palavra, traduz exatamente como está no hebraico. Já a equivalência dinâmica, ela traduz um conceito. Então, primeiro, na tradução, na dinâmica, você entende o que é que o texto hebraico está dizendo e você procura o equivalente em português. Não é literal, mas o equivalente. Deixa eu dar um exemplo. Tem uma passagem nos Salmos em que Davi diz assim: Deus é quem fortalece o meu chifre. Deus fortalece o meu chifre. Se você tem uma Almeida Fiel ou corrigida, você vai ler esse salmo, não esqueça que salmo é. Mas ele vai dizer para você isso aí. A tradução formal, equivalência formal, traduziu literalmente, porque no hebraico diz isso. Só que a equivalência dinâmica pergunta: o que é que chifre aqui quer dizer? Poder. É referência ao búfalo, um animal poderoso. Tanto é que a Almeida Atualizada já traz assim: Deus é quem fortalece o meu poder. No original está dizendo chifre, mas o equivalente em português é poder. Outro exemplo, no Novo Testamento, o apóstolo Paulo diz assim, literalmente: amai-vos com entranhados afetos de misericórdia. Lembra dessa passagem? Amai-vos com entranhados afetos de misericórdia. Essa expressão, entranhados, vem de splagna no grego, que significa tripa. Então é como se Paulo dissesse: amem-se com todas as suas tripas. Ele está dizendo isso literalmente. Por quê? Porque na visão de mundo grego, as emoções se situavam nas tripas. E faz sentido, né? Qual é a primeira coisa que é afetada quando você tem medo? Não é? Então faz sentido. Então, para o grego, a sede das emoções estava nas tripas. Por isso Paulo diz: amem-se com todas as entranhas, entranhavelmente. Então, as Bíblias que seguem a equivalência formal traduziram entranhavelmente. As Bíblias que seguem a equivalência dinâmica traduziram: amem-se de todo o coração, porque é esse o equivalente em português moderno. Se fosse literal, cientificamente correto, diria: amem-se com toda a mente, porque a gente sabe que as emoções estão aqui. Mas na língua corrente, o coração é a sede das emoções. Então, dependendo do tipo de tradução que for adotada pela versão, você vai ver esse tipo de diferença. Então, vou dar exemplo de quem segue a tradução formal: a Almeida corrigida, Almeida Fiel, Almeida século 21. Segue a equivalência dinâmica, nova tradução na linguagem de hoje, que é quase uma paráfrase. A nova versão transformadora, que também é bem ela também faz muitas paráfrases, NVI também.
E algumas não podem nem ser consideradas traduções como a nova tradução na linguagem de hoje, que é mais uma paráfrase. A mensagem, por exemplo, não é uma tradução, é uma paráfrase feita por um homem, um só. E essas outras são feitas por comitês de gente especializada, grupos que estudam e trabalham. Eu desconfio muito em tradução feita por uma pessoa só. A última, pastor, um conselho. Certo. Qual atitude deve ser tomada quando em certa igreja houver a predominância de sermões alegóricos? Qual o conselho que você dá? Primeiro vai lá falar com o pastor. Diz, pastor, prega a Bíblia, pastor, em vez de pregar a abobrinha, né? Prega a palavra, pastor. Pastor, eu sinto falta. O senhor está dizendo aí, mas não estou vendo aqui na minha Bíblia, pastor. Primeiro fala com o pastor, fala com ele, insiste. Compra uns livros bons de interpretação bíblica, dá para eles, pastor, dá uma lida aqui. Pega uns sermões de pregação expositiva no YouTube, manda o link para ele, pastor, assiste aí, vê aí como é que faz. Tá. Depois de você tentar conversar, não der certo, e você vê que realmente não tem palavra ali, em alguns casos a alternativa é procurar onde haja comida, né? Sair para procurar onde tem alimento sólido, porque às vezes pastores simplesmente pregam sermões alegóricos, não ensinam a Bíblia, e o povo padece sem conhecimento, sem alimento. Gente, muito obrigado pela paciência, desculpas pela resposta longa sobre a questão de tradução, espero não ter deixado vocês confusos. Eu uso a Bíblia Almeida, é uma maravilha, mas eu consulto a NVI, nova tradução na linguagem de hoje. As diferenças, como eu disse, elas não interferem no sentido geral da palavra de Deus. Pode ler com tranquilidade, você está lendo a palavra de Deus. Amém? Amém. Muito obrigado, Deus abençoe.